para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. E para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Segundo que João Calvino interpreta desse texto, que vários outros estudiosos também falam sobre esse texto, e também que eu também concordo com o posicionamento dele, é que a Bíblia fala o que detém o anticristo, o que detém o homem iníquo. Várias pessoas têm uma interpretação, uns dizem que é a igreja, outros dizem que é o Espírito Santo, mas o que parece ser mais claro é, na verdade, a pregação do Evangelho. Enquanto o Evangelho não for pregado em todo o mundo, para que todos aqueles que estão amando o pecado e praticam o pecado sejam condenados por exatamente isso, por negligenciar a palavra de Deus. Porque todos aqueles que forem condenados ao inferno não vão ser pessoas ignorantes que foram para lá sem saber por que foram. Foram porque amaram o pecado mais do que amaram a Deus, porque rejeitaram a Deus, porque, como diz na palavra de Paulo, porque que ele fala que não tiveram amor da verdade para se salvarem, que é exatamente o que nós vemos na cristandade. Vamos fazer uma distinção: tem as pessoas do mundo, aqueles que não têm nada com Cristo, e tem aquela massa chamada da cristandade, que compõe aqueles que verdadeiramente creem em Deus, aqueles que se dedicam e têm um coração puro para com Deus, e tem aquela massa imunda que não tem temor de Deus, que tem as coisas de Deus com negligência, como se fosse simplesmente brincadeira, que não sofre a verdade do Evangelho. Essas pessoas que não têm amor pela verdade, são esses que serão enganados até o fim. A operação do erro entra na mente deles, eles acreditam em qualquer falácia, qualquer coisa que é imposta a eles. Como a gente vê, basta ouvir o que é comentado no meio cristão, a gente ouve essas coisas. São pessoas que não se afirmaram no Evangelho, não amaram o Evangelho de Cristo Jesus, e por não amarem a palavra de Cristo, Deus os entrega ao erro, porque quanto mais eles veem o engano, mais são enganados, mais ficam presos nessa maldade, porque não amaram a justiça de Deus. E nós, irmãos, que vivemos nesse tempo, cada vez mais, as coisas que antigamente a gente falava no tempo futuro, do anticristo, hoje nós estamos vendo claramente. Parece que o mundo inteiro se uniu em uma única só voz para transgredir a palavra de Deus. Isso é uma coisa que, se a pessoa se mantém firme constantemente lendo a Bíblia, percebe essa coisa tão notória, dessa maldade que vem crescendo no mundo. E nós percebemos em Apocalipse 18, que o Senhor fala sobre isso. Isso aqui já é uma profecia para o fim. Porque muitos de nós, como eu tenho visto por experiência própria, festa tem pessoas do mundo, vão se embriagar, vão fazer coisas, dançar em coisas do mundo, ouvir músicas pagãs, e muitos cristãos no meio da festa, como se não tivesse, nós como cristãos não tivéssemos que ter uma vida diferente do mundo. Paulo fala para a gente: vocês vivam no mundo, mas não se deixem, usem do mundo, mas não fiquem presos no mundo, parafraseando, não criem raízes no mundo, não vivam como se fossem do mundo, embora estejamos no mundo. Em Apocalipse 18 diz, João, que estava preso na ilha de Patmos, porque foi o último apóstolo, o último discípulo vivo, ele foi aprisionado pelo Império Romano, se eu não me engano, né? E ele diz assim: depois de todas essas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada para a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, isso é para a igreja: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra das suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou da iniquidade dela.
tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu a beber, dai a ela em dobro. Quanto se glorificou em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentado como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Essa é a voz que o Deus desse mundo diz. Eles dizem que estão em paz, enquanto nós permanecemos em Deus, eles confiam no homem. Vieram uma pandemia que todos se assustaram a princípio, mas eles elegeram seus cientistas e disseram: nós mesmos criaremos nossa própria cura, nossa ciência é o que vai nos salvar. Isso que eles fizeram, estão assentados como deuses na mente deles. Eles não passam dificuldades, edificam cada vez obras grandiosas e se dizem cada vez mais que nós dominamos o mundo é feito sobre nós. A Europa, Paulo pregou em Roma, que hoje se tornou a Europa, a região da Europa, depois que foi o berço do protestantismo. A Europa hoje é um continente dominado pelo ateísmo. O povo que ouviu a palavra de Deus repetidas vezes, e Deus acompanhou esse povo por longos anos, praticamente não considera mais a palavra de Deus. Deus para eles é simplesmente é cultura para eles, não sente mais o evangelho em si. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, sim, acho que nunca mais verão o mal, mas é aí que a gente mostra a nossa fé em Deus, permanecendo fiel, mesmo quando o mundo já abandonou a Deus. É difícil, acho que todo mundo aqui tem exemplos próprios que pode compartilhar, mas já vi diversos colegas meus, cristãos, defendendo o evangelho como se fosse uma mera religião. Enquanto estava pregando para uma pessoa que era católica sobre o evangelho, um amigo meu me disse: Mateus, você tem que respeitar religiões alheias. Respeitar a religião é como se nosso Deus e aquilo que a idolatria do católico fosse a mesma coisa. Nós simplesmente acreditamos em Deus como sendo pura opção religiosa, herdamos dos nossos pais nossos conceitos e assim seguimos. É essa a fé que nós temos? É simplesmente isso? Cultura, religião? Essa é a hora, esse tempo de fim, é tempo de vocês, cada um decidir que caminho quer seguir. Em Oséias, preciso abrir para citar, perdoe o atraso aqui, é Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. Ele cita uma coisa interessante, o profeta. Aqui. Ele diz assim: os ímpios, na verdade não os ímpios, os próprios israelitas diziam um para o outro, porque Israel tinha muitos israelitas, mas poucos que tinham coração puro. Deus fala que eram aqueles que é um remanescente, e todo aquele povo judeu dizia assim, Deus dizendo a eles: vós dizeis que é inútil servir a Deus, que nos aproveitou em termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E o Senhor diz para esses: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Está vendo, irmãos? A palavra de Deus, Deus considera, Deus tem um memorial escrito. Cada ação que vocês fazem, cada consequência, cada luta que nós estamos passando, e a gente toma a posição no nosso coração de servir ao Senhor, ainda que seja até a morte,
ainda que seja até a necessidade, até as lutas, a humilhação, se for necessário, ainda que nós sofremos injustiças, mas nós escolhemos e propomos no nosso coração até o fim servir a Deus. Deus tem um memorial. Ainda que a gente morra como Abraão, como fala no livro de Hebreus, muitos dos heróis da fé morreram sem verem as promessas de Deus, mas eles criam e tinham em vista a herança futura que estava prometida. É isso que nós temos que ter em mente. Tem um reino que vai vir, ainda que nós não vejamos nessa vida essas recompensas, mas nós temos que ter fé e ir até o fim, crendo nisso. Como eu disse, não vou ler mais um capítulo, também só um trecho, que está em Apocalipse 21, que já é a conclusão, que vai vir depois que Deus aplicar o juízo a esse mundo. É isso aqui que tem que nos fortalecer. É a promessa de Deus, que diz, João diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. No passado já está cumprido, muito mais do que os que viveram antes de Cristo, que acreditavam na promessa. Nós já temos evidência da promessa, porque Cristo já morreu, já completou todas as profecias que vinham antes. Nós não temos que mais ter fé como eles tinham, que viria o Messias, porque nós já vemos a evidência que o Messias veio. Uma coisa interessante, nós vivemos em qual ano? Nós estamos indo para o ano 2002, depois de Cristo, porque Cristo Jesus dividiu a história do mundo. Havia um mundo em trevas antes de Cristo, e um mundo novo depois de Cristo. Esse é o mundo que nós vivemos. E o Senhor completa: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aqui fala de vencer essa jornada. Paulo compara a carreira cristã como os competidores nas arenas, competir de uma maneira eficiente, de garantir que nós vamos chegar até o fim. O gladiador que vivia lá entre morrer e viver, ele não perdia tempo com distrações, carregando cargas pesadas que atrapalhariam ele a vencer a competição. Nós, como cristãos, temos que viver dessa forma, aprender a não carregar cargas que vão atrapalhar a nossa jornada, a ter o foco em Cristo e viver de maneira eficiente e eficaz. Não é eficiente e eficaz como as igrejas que visam capital, tentam pregar, ganhar público e essas coisas, mas viver de maneira eficiente, de modo a garantir que nós vamos perseverar até o fim. Em Daniel capítulo 7 diz que o diabo no fim vai esgotar os santos do Altíssimo, e todos os estudiosos concordam que esse esgotar é uma pressão psicológica, é um desgaste. Você tem que trabalhar, ou o mundo cada vez pressionando mais. A gente é antiquado, a gente não segue os preceitos do mundo. Na verdade vão dizer até que a gente causa o mal do mundo, porque agora eles colocam a ideia de que o homossexualismo é a liberdade, libertar o homem das prisões que eles estão vivendo, e parece que a gente é o vilão que tentou cercear a liberdade deles. É isso que o mundo tenta fazer. A gente parece que a gente é o vilão da história, que é a gente que está contaminando o mundo. Mas em Apocalipse 11 diz que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra, que contaminam a terra com as suas impurezas. E continuando diz: mas aos tímidos, esses tímidos a gente pensa que é vergonhosos ou coisa do tipo. Se alguém pensa assim, está errado. Esses tímidos são aqueles que quando estão no mundo não se posicionam como um cristão. Quando estão no mundo e vendo pessoas, como eu tenho visto, se embriagando, sendo cristão, não tomam posição e se apartam dessas coisas.
São pessoas que ficam ouvindo música imoral no meio de ímpios, que não fazem distinção entre o que é servir a Deus e o que é servir a Deus. Esses são os tímidos, pessoas que têm vergonha de defender o Evangelho, que ficam em redes sociais, uma vida na rede social como se fosse uma vida virtual à parte, e uma vida diante da igreja, fingindo que serve a Deus de verdade. Aos incrédulos, quantos de nós ouvimos e lemos todos os dias a Bíblia dizendo as promessas e vemos quanto Deus livrou pessoas de situações impossíveis, como os judeus atravessando o deserto, quanto Paulo quando foi aprisionado pelos judeus ou pelos romanos em si, e por tantos outros testemunhos. Ainda assim nós vivemos e todos esses testemunhos ainda temos medo, somos incrédulos, porque não temos de fato fé na palavra de Deus. Nós temos que vigiar nisso. E os abomináveis, esses abomináveis juntamente, os abomináveis e os homicidas e os fornicadores, e os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no fogo, no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. E é o que está acontecendo no mundo. O mundo cada vez mais inventa uma nova maldade, uma nova coisa imunda. E não é uma coisa que eu preciso convencer, acho que todo mundo, se tiver um pingo de decência, é só de moral humana, não é nem questão bíblica, ou moral humana, vendo essas coisas, já acha que é abominável a prática desse mundo. Essas pessoas receberão o lago que arde como fogo e enxofre. E tem surgido uma heresia moderna ultimamente, que é dizer que o homem só vai pagar no inferno aquilo que ele viveu na terra. Se ele pecou 40 anos, é 40 anos de inferno, depois disso está todo mundo zerado, ou vai todo mundo para o céu, ou vai simplesmente deixa de existir. Isso não concorda com a Bíblia, isso é uma heresia. Quem pecou, ninguém vai ser destruído, todo mundo ou vai eternamente morar com Deus, ou eternamente no lago que arde como fogo e enxofre. Ah, mas eu penso de outro jeito. É só pensando, é só palavra, porque não tem fundamento bíblico. Você quer arriscar sua eternidade a basear numa hipótese que não é fundamentada? É isso que nós temos que considerar, irmãos. E ainda que a palavra pareça, às vezes, dura, se a gente considerar o que está escrito em João 3, parece bem claro que o que é a essência do Evangelho, que é a última citação que eu vou fazer hoje, encerrar. Se vocês quiserem acompanhar, fica à vontade. João 3,16, que diz assim: qual é a condenação, a suma de tudo de quem vai servir, quem vai para o céu com Cristo, ou quem vai para o inferno? É essa daqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, não para que condenasse o mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual é a condenação deles? A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas à luz. Amém, irmãos? Isso é para a gente sumarizar tudo que a gente viveu nesse último culto do ano, e para a gente viver o próximo ano com isso em mente, de que pode ser o nosso último ano nessa terra, e nós temos que ter essa fé viva, de que Cristo está voltando, e não parar de viver como sendo uma mera religião. Vamos orar, irmãos, agradecer a Deus por esse ano e clamar ao Senhor para o próximo ano. Senhor Deus e Pai amado, diante de 2 anos de pandemia, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas passando necessidades, até aqui a Tua mão poderosa nos tem sustentado, nos tem dado vida, saúde, Senhor, e permitido que ainda clamemos o Teu nome publicamente. Senhor, Tu sabes o que acontecerá no próximo ano, mas nós, Senhor, clamamos a Ti que tome nosso coração, que façam que nós sejamos verdadeiramente sinceros. Tire de nós, Senhor, toda dúvida, toda infidelidade, e que nós estejamos dispostos a seguir a Ti, Senhor.
quer com prejuízo, quer, Senhor, com o custo da nossa própria vida, mas que nosso coração ame a Ti, e em espírito e em verdade. Senhor, louvamos a Tua glória, a Tua majestade. Senhor, clamamos a Ti que guie o culto de hoje, Senhor, e que Teu Espírito Santo age em nosso meio. Graças Te damos, ó Senhor Deus amado. Amém. Aleluias.